Olá galera otaku, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje vamos trazer um tema sobre as lutas nos animes e abordar se os animes shonens são apenas lutas e batalhas apenas, ou eles não teriam nenhum valor ou princípios morais para agregar em nossas vidas. Fica com a gente, mas antes se inscreve no canal e deixa seu like aí, ok? Bom, vamos ao vídeo agora, o tema principal do vídeo: animes e as lutas, batalhas e artes marciais. Mas o anime só tem violência e lutas a mostrar? Bom, quando falamos em shonen, lembramos logo de Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Bleach e etc. E lembramos de lutas, pois esses são conhecidos como shonens de lutinhas. Os movimentos, os golpes, os socos, chutes, acrobacias e etc. Deixa a estética das lutas mais bonitas e dinâmicas, como está vendo no vídeo, várias cenas de lutas aleatórias de vários animes. Afinal, o anime precisa ter fidelidade à proposta, ou seja, se propõe a ser um shonen de luta, o mínimo que se espera é lutas. No caso, quando um shonen, você pega um shonen para assistir um Naruto, o Yu Yu Hakusho, no caso que você espera é que ele tenha lutas, que no caso a propaganda dele, a premissa é que seja um anime de luta. Então o que você espera é que tenha batalhas, lutas, golpes, duelos e etc. O que não se pode esperar de um gênero como o Kodomo, que no caso Pokémon, Digimon, você não vai ter aquela decepção se esses animes não tiver luta, porque no caso não é a proposta inicial do anime, não tem fidelidade à proposta tendo luta ou não. Se tiver luta, ok, mas se não tiver, não é o que já se esperava desse anime, como por exemplo o mechas de robô gigantes e naves. Ninguém vai no caso assistir Pokémon, Digimon ou um Gudão, Macross esperando de ter batalhas marciais. No caso não há fidelidade, não foi isso que se espera dos animes. Agora quando você pega um anime como Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, você espera que tenha lutas, que foi para isso que você lutas e história também no caso, foi para isso que você deu o primeiro passo para assistir. A motivação foi isso, foi a questão das lutas e das histórias. Por exemplo, se você vê a capa e o design de um anime como Kengan Ashura ou Bakugan, o campeão, se não tiver luta, vamos nos decepcionar, porque a obra no caso demonstra que é um shonen de luta, assim como ocorre com Naruto e os outros. Porém, os shonens de luta faz a gente refletir sobre a vida, ou é apenas lutas? No caso, ele não tem nada mais a agregar, não tem princípios, valores, condutas para agregar, nenhum outro conteúdo, é apenas um conteúdo vazio com só porradaria e luta. Será que é só isso? Bom, pra mim, não. Os animes vai além da porradaria e lutas, com magias e poderes espirituais e cosmológicos. Vou explicar por quê. Temos uma gama de variedades e conceitos morais, como por exemplo em Samurai X, ou Rurouni Kenshin, por exemplo. Temos o personagem principal da trama, totalmente arrependido e regenerado, depois de cometer bastante assassinatos em massa, a mando do governo. Kenshin Himura se arrepende e mostra isso com seu novo estilo de vida, onde ele carrega princípios e valores morais, como altruísmo. Ele procura sempre ajudar as pessoas, empatia. Kenshin não tem um comportamento arrogante, mesmo sendo uma arma poderosa de combate. Entra aquela famosa frase: não importa quem você foi, mas sim quem você é. Ele no passado teve aquela questão do assassinato, ele matou várias pessoas, e qualquer ser humano que comete algum tipo de erro como esse tem a questão dos princípios morais, os valores morais que estão, no caso, inscritos ou carregados na nossa mente e no coração. Todo ser humano que comete alguma coisa errada sabe que está errando, e no caso que a gente sabia, como aquela vida de amando do governo, de matar, de Batosai, de retalhador, que era muito conhecido pelos outros espadachins, outros samurais. Ele tinha esse peso na consciência do que fazia, tanto que depois ele tenta se regenerar, muda o estilo de vida, o estilo da espada também, e vai viver como um andarilho. E isso mostra categoricamente no anime. Ele só vem a lutar depois porque é obrigado a lutar devido às circunstâncias do contexto histórico e social onde ele vive. Ele no caso se abriga na casa de Kaoru, onde quer viver uma vida de paz. Tem amigos como Yahiko, Sonosuke. Você vai ver uma imagem de um retalhador sério, brutal, um assassino que era antes, para um cara mais pacato, mais
brincalhão, tranquilo, que Kenshin passa essa imagem. Quem assistiu o anime ou leu o mangá, a partir do primeiro episódio você vê um cara mais tranquilo. Só nas horas da luta ele tem mais uma questão da seriedade, que atiça um pouco aquele lado Battle Sai que ele tinha antes, mas você vê um estilo de vida totalmente diferente, que acaba sendo uma lição de vida para quem assiste, que todo mundo que erra um dia pode se regenerar e mudar de vida. No caso, Kenshin era um assassino, um retalhador, mudou de vida e o comportamento também. Você vê que há no caso, o anime demonstra essa de maneira subliminar. O anime mostra que é uma esperança para todos, que mesmo quem anda errado pode, no caso, dar a volta por cima. No caso, uma conversão que Kenshin acabou se convertendo para um estilo de vida totalmente diferente. E no caso, lutar pelo bem, ajudando as pessoas, para desfazer o que fez no passado. Então essa mensagem do anime Samurai X é bem interessante. Ela não é tão subliminar, ela chega a se subliminar em algumas partes, mas ela é também bem explícita sobre a vida e o passado de Kenshin. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, podemos observar algo bem interessante sobre a questão da amizade entre eles. Por exemplo, em uma sociedade atual em que a inveja predomina entre as amizades, até entre familiares, temos uma contramão nos personagens principais, nos 5 Cavaleiros de Bronze de Cavaleiro do Zodíaco. Por exemplo, a determinação da amizade. Geralmente os personagens se sacrificam pelos amigos, sem nenhum tipo de vaidade. Shiryu, por exemplo, que se sacrifica para salvar Sei e Shun quando são transformados em pedra pelo algoz, o Medusa, mesmo sabendo que ele poderia ficar sem a visão pro resto da vida, tendo que abandonar sua vida de cavaleiros, no caso, praticamente se aposentar, entre aspas. Ou seja, em dias em que todo mundo quer ser melhor que o outro, com inveja, ninguém, no caso, queria ser. Hoje em dia, se você pegar o cenário atual, ninguém iria, no caso, se sacrificar por 2 amigos. É muito difícil hoje em dia isso acontecer. Em Cavaleiro do Zodíaco você vê esse quebra de paradigma. O Shiryu praticamente ali se sacrifica, podendo colocar um fim na sua carreira de cavaleiros para salvar Seiya e Shun. Hoje muitos não faria isso, porque ia pensar, no caso, se eu faço isso, eu me prejudico e eles vão ficar salvos e eu vou ficar para trás. No caso, aquela questão da competição, da competitividade, do capitalismo que tem hoje, a gente pode levar isso para o Cavaleiro do Zodíaco, para uma questão de empresa, que nenhum amigo, ou no caso, ia se sacrificar pelo outro para poder ficar para trás e o outro crescer na vida, no caso. Em Cavaleiros do Zodíaco você vê uma questão bem diferente, que os Cavaleiros do Zodíaco se sacrificam por questão da amizade. E acaba tendo muita ênfase isso no anime completo, no anime inteiro. Você vê os cavaleiros, os 5 Bronze Boys, no caso, tanto Shiryu como Seiya, Shun também, eles sempre se sacrificam pelo amigo, para mesmo que isso cause problemas na sua vida pessoal, mesmo que eles tenham que ficar sem lutar, ficar sem a batalha, como o Shiryu ficou. O Shiryu ficou depois da batalha com o Algoz, bastante episódios sem lutar, sem enfrentar, ficou se tratando lá da sua cegueira, e teve vários problemas com isso. Mesmo assim, ele estava sentindo satisfeito por ter salvado o Seiya e o Shun das garras de Medusa. Então a gente vê o cenário atual com a questão da inveja da sociedade, que um tem pelo outro, e em Cavaleiros do Zodíaco a gente vê algo totalmente diferente, essa pureza da amizade sem a inveja. Então isso é também um valor que Cavaleiro do Zodíaco acaba passando pra gente, não só a luta, a violência que tem muito Cavaleiro do Zodíaco no início, mas passa a questão também da amizade, do valor da amizade que eles carregam. Outro exemplo é que vemos em outro anime, o Hokuto no Ken. Em todo o anime nós vemos Kenshiro ajudando várias pessoas sem receber nada em troca, sem benefícios materiais, apenas por amor ao próximo. A gente vê sempre o Kenshiro entrando em cidades, a gente vive no Hokuto no Ken, você observa um contexto bastante caótico, pós-apocalíptico, com pessoas passando fome, necessidade, e o Kenshiro anda pelas ruas, no caso, o povo sendo também martirizado por gangues de motoqueiro, sendo vítima de violência, e o Kenshiro, com sua força, ele no caso protege os fracos e oprimidos, e no caso luta contra os mais poderosos, mais fortes. Kenshiro sempre ajuda as pessoas sem receber nada em troca, que é aquelas pessoas que Kenshiro ajuda no anime, em Hokuto no Ken, não tem como dar nada a Kenshiro, nenhum bem material, dinheiro e nada. O que eles podem fazer é apenas dizer obrigado a Kenshiro e ponto. E Kenshiro mesmo assim
no anime demonstra que ele ajudava as pessoas. Quando ele via alguém com algum problema, ele curava. Ele tinha aquela arte do Hokuto Shiken, que conseguia curar a pessoa que estava doente. E Kenshiro faz isso o anime inteiro, sem, no caso, ele faz o bem sem olhar a quem, sempre ajudando o próximo. Também em outro anime, em Dragon Ball, temos o Goku, que se sacrifica enfrentando uma facção criminosa, a Red Ribbon, aquela famosa facção que aparece no Saga Cell, querendo se vingar de Goku. Goku, para ressuscitar o pai de um amigo recém-conhecido, que era no caso Bora e o Upa, né? O Bora era o pai, o índio mais velho, e o Upa, o filho o mais novo. No caso, o Tal Pai Pai, no duelo, ele acaba matando o Bora. E o Goku também acaba perdendo a luta para o Tal Pai Pai, mas depois ele sobe a Torre Karin a fim de ficar mais forte. A motivação era apenas, no caso, lutar pelo próximo. Goku, lógico, Goku é um personagem que gosta de lutar, gosta de ficar mais forte, mas a motivação principal ali era apenas ficar mais forte, a princípio, para poder vencer o Tal Pai Pai e conseguir as esferas do dragão, enfrentando toda a Red Ribbon, todo o exército da Red Ribbon, conseguir as esferas do dragão para ressuscitar o Bora, o pai de Upa, uma família, no caso, que o Goku nem conhecia a princípio direito, não tinha nem intimidade com ele, mas mesmo assim o Goku fez de tudo para poder salvar essa família. Lutou contra toda a Red Ribbon, ainda um garoto ainda, acaba até quebrando essa questão da história que tem um pouco no Super, deu ênfase a isso, que o Goku não é um herói, quiseram colocar que ele não luta pelo próximo, a questão dele é só lutar mesmo por paixão às lutas, artes marciais. Mas você vê no Ball que dá pra, no caso, fazer essa analogia, no caso, essa dualidade. O Goku, tanto ele gosta de artes marciais, de lutar, ele tem essa paixão pelas lutas, mas também ele luta pelo próximo. Tem muito isso no Ball. E creio que também no Z, no Super, tentaram, no caso, cauterizar, tentaram reduzir essa questão, deixar o Goku só como um indivíduo que não é um herói, que luta apenas pelas artes marciais. Mas não, mas a gente vê que no início mesmo o Goku sempre lutou pelo próximo, pelo semelhante, e isso foi o que ele fez pelo Upa, no caso, né? Upa e pelo Bora. Então, lutar, vencer toda a Red Ribbon para poder unir as esferas do dragão e fazer o desejo para ele ressuscitar. E foi isso que fez. No caso, o Goku conseguiu vencer toda a Red Ribbon, pegou as esferas e pediu o desejo, e ele foi ressuscitado. Lógico, depois de bastante, teve um outro torneio da vovó Uranai que fizeram para poder dizer onde estava a outra esfera, mas tudo isso o Goku fez para, no caso, não para ele, mas para o próximo. Também em Street Fighter 2 Victory, a gente vê o Ken Master usando seu dinheiro da fundação para ajudar uma médica voluntária na Índia, que cuidava de doentes que não tinham condições, e acaba ajudando essa moça sem troca de nada. Que no caso, ele era bastante rico, né? O pai dele, a família, ele liga para a associação, para a fundação, e o pai dele manda pessoas para comprar o terreno e fazer um hospital mais decente para aquela médica voluntária cuidar das pessoas. Foi logo no episódio quando Ken e Ryu vão à Índia se encontrar com o Dhalsim para receber os conselhos e as técnicas do Hadou. Também a gente vê isso em Yu Yu Hakusho, em Sakura Mesh, que era um adolescente rebelde, brigão. No primeiro episódio já, ele se sacrifica salvando um garoto de ser atropelado, um ato inesperado até pelo mundo espiritual. Outro caso também é o caso de Mashibun, que cura um garoto com deficiência visual em um episódio. Várias questões como justiça e empatia são trabalhadas no anime, que vão além das lutas marciais. Teria inúmeros casos de ajuda ao próximo que condiz com ensinamentos cristãos de Jesus Cristo. Em vários animes a gente vê isso. A empatia de alguns heróis, no caso o Gohan, também sendo voluntário, como o Gantz Ramen, naqueles episódios filler, ajudando várias pessoas, e etc. Tem muitos episódios que tem essa questão. E vocês, no que acham? Concordam que os animes são muito mais do que apenas lutas e batalhas? Deixe a sua opinião aí nos comentários, se discordam, se concordam no caso. Também não esquece de se inscrever no canal para receber mais notificações como essa. Se tiver algum outro exemplo de algum anime que tenha a questão da empatia, de ajuda ao próximo, em Naruto, Bleach, deixa aqui nos comentários, ok? Então obrigado, tamo junto.